SUS direto ao ponto. Vamos responder uma questão comigo? Acompanha. Banca IADS, EBSE, 2014, no que se refere ao agrupamento dos IAPS no Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, é correto afirmar que ele ocorreu durante a Primeira República, a Era Vargas, ditadura militar, governo de João Goulart, Nova República. Resposta correta, o INPS foi criado durante o regime militar, a partir de 1966. O regime militar a partir de 64. Pessoal, para quem está assistindo na nossa aula pela primeira vez, nós estamos vendo a evolução histórica das políticas públicas do nosso país dentro dos períodos históricos. Já vimos a aula de período colonial, período imperial, República Velha, Era Vargas e agora vamos ver o regime militar. Quais foram as principais políticas públicas criadas no regime militar? O INPS foi praticamente a primeira grande política pública criada pelos militares. Então, acompanhe a aula aí. Então, como eu vinha falando, o regime militar ele faz parte da cronologia histórica da saúde pública no Brasil. Então, ele foi a partir de 1964 até 1984, que aí vem o período pré-constituinte. Então, qual era o contexto político e econômico do nosso país nessa época? Então, em 2 de abril de 64, o Congresso Nacional declarou vaga a presidência da República. Então, era culpada pelo João Goulart. E aí, com o discurso que o João Goulart ia transformar o nosso país num país comunista, e eles assumiram, isso faz parte da história. Então, a partir de 66, os militares criaram o Instituto Nacional de Previdência Social, INPS, ok? Então, ele é resultado de quê? Da fusão de diversos institutos de aposentadoria e pensão. Então, olha só, vamos recapitular. Então, para quem está assistindo aí a aula pela primeira vez e não ficar perdido, e quem já está acompanhando vai aprender mais ainda. Primeiro, lá em 1923, lá na era da República Velha, foi criada a Lei Eloy Chaves, que foi o marco inicial da Seguridade Social do nosso país. Então, as caixas de aposentadoria e pensão eram organizadas somente por empresas e funcionários, financiamento bipartite, sem a participação. Então, eram as empresas. Quais empresas, professor? As empresas dos ferroviários, marco inicial da Seguridade Social do nosso país. Na era seguinte, já na era Vargas, o Vargas transforma os CAPs em IAPS, e ele é totalmente diferente. Ele não é organizado mais por empresa, é organizado por categorias profissionais, por exemplo, marítimos. E o financiamento é tripartite, agora é tri, não é mais bi. E aí controle pelo Ministério do Trabalho e Previdência. E agora, na próxima era, vem a dos militares, ele transforma o IAPS em INPS. Então, recapitulando, KPS virou IAPS e agora virou INPS. E agora, pessoal, basta ter carteira assinada. Agora a organização não é mais por empresa, não é mais por categoria profissional, a organização agora é carteira assinada. Então, os militares aumentaram muito o número de beneficiários. Então, o INPS responsável pela administração dos benefícios previdenciários. Então, as aposentadorias, as pensões, os auxílios e etc. Receber também as contribuições dos trabalhadores e empregadores e prestar assistência médica aos previdenciários. Então, aumentaram muito. Então, a gente observou a continuidade do modelo assistencial médico previdenciário. Começou lá na era Vargas e aqui ele vai ficar mais forte ainda. O foco estava na assistência médica individual. Tudo que a gente não vê hoje no SUS. O SUS ele prioriza o atendimento da coletividade, mas sem se esquecer da parte assistencial. Então, mais só tinha acesso os trabalhadores formais. Naquele momento, as condições de saúde no Brasil eram precárias, então coexistiam o quê? Tanto as doenças da pobreza quanto as doenças da modernidade, principalmente as doenças cardiovasculares como hipertensão. A prioridade nesse momento era a contratação de serviços
médicos privados em detrimento dos serviços públicos. Então, não se tinha praticamente sistemas de saúde públicos. Basicamente, eram contratação de serviços de hospitais privados. Havia uma forte influência americana, hospitais e equipamentos concentram o atendimento médico. O Ministério da Saúde, criado em 1953, continuava ainda com a sua função incipiente. Ele não era protagonista na saúde. Quem mandava na saúde era o INPS, que era vinculado ao Ministério do Trabalho. Então, o Ministério da Saúde tinha um orçamento pequeno e atenção básica, ou seja, a prevenção e a promoção da saúde era pouco valorizada. Então, o Ministério da Saúde era responsável pela coletividade, pelas doenças transmissíveis. Então, vendo a questão do êxodo rural, pessoas da zona rural migrando para a zona urbana, o governo dos militares criaram o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, o ProRural. Já foi o início de vendo que esse modelo assistencialista não estava dando certo, porque a gente tinha ainda muitas doenças. Temos que ter prevenção. O Ministério da Saúde, com pouco orçamento, como é que ele ia fazer? Nessa época também os militares começaram a fazer um financiamento a fundo perdido para a construção de hospitais privados. Como é que era isso, professor? Eles davam dinheiro, chegavam num empresário e falavam assim, eu te dou teu dinheiro aqui para você construir um hospital, mais leitos, mas eu preciso que você atenda o INPS, porque não tinham hospitais. Como agora é somente ter carteira assinada, então assim, aumentou muito o número de beneficiários. Então, em 74, foi criado o Ministério da Previdência e Assistência Social. Então, o que a gente observa nesse período? Começa a se fortalecer o modelo assistencialista previdenciário, também conhecido como modelo médico assistencialista privatista. Modelo focado no médico, focado na assistência e focado na compra de serviços de hospitais privados. Isso é uma influência americana. Lá nos Estados Unidos, um estudioso chamado Abraham Flexner, 1910, antigo, ele foi chamado pela indústria farmacêutica para fazer uma pesquisa e para poder que os médicos da época fossem incentivados, que fizesse parte da formação acadêmica dos médicos, a prescrição maciça de medicamentos, que na época a formação dos médicos era muito naturalista, homeopatia, então procedimentos o menos invasivo possível. Então, e aí o Abraham Flexner, ele recebeu um forte financiamento e influenciou demais a formação do currículo acadêmico das faculdades de medicina americana, que já fizesse parte do currículo deles a questão do modelo biomédico. Então, o que seria esse modelo biomédico? Foco na doença, no tratamento, equipamentos, hospitais, individualização do tratamento. Então, a gente vê que existe uma especialização, médico ortopedista, aí tem um médico ortopedista só de mão, tem um médico ortopedista só de ombro. Então a gente vê essa fragmentação da assistência à saúde, centrada no médico, hospitalocêntrica e alta tecnologia. Pessoal, aqueles representantes comerciais que vão lá eu trabalho em unidade básica de saúde. Então, aqueles representantes comerciais que vão na UBS, em hospital privado deve ser a mesma coisa. Então, aquilo ali é um forte investimento da indústria farmacêutica para que os médicos continuem prescrevendo medicação. Então, o profissional médico tem que ter muita acessibilidade em relação a isso. Então, a gente tem que tentar o quê? O procedimento menos invasivo possível ao paciente. Então, os novos profissionais, claro, já têm uma visão diferenciada. Isso vale para todas as categorias profissionais. Então, em 1975, o INPS começa a enfrentar grave crise financeira. Então, vendo que o modelo já não estava mais funcionando, vendo isso, o INPS, os militares criaram, em 1976, o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento, o PIAS. Então, já foi o início da municipalização dos serviços. O que era o PIAS? Uma organização de uma estrutura básica de saúde nos municípios, com até 20 mil habitantes, utilizando o pessoal de nível auxiliar da própria comunidade. Então, a gente já tinha um entendimento da importância da descentralização da saúde, da questão de uma organização de uma estrutura básica de saúde. Então, o início das UBS, a questão da utilização de pessoal de nível auxiliar, como os agentes comunitários de saúde. Então, é o início, já também resultado de um movimento
chamado o Movimento da Reforma Sanitária Brasileira. Isso cai demais em concurso. Esse movimento já brigava dentro das faculdades para mostrar que esse modelo focado somente no assistencialismo não estava funcionando. Então, contextualizando esse movimento da reforma sanitária brasileira, então um modelo, eles pediam um modelo que priorizasse a prevenção e a atenção primária, emergindo do interior das universidades na luta contra a ditadura e no movimento sindical. Então, o que mais teve sobre o movimento da reforma sanitária? A Comissão de Saúde da Câmara, então em 1979, foi feita uma Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados e organizou o primeiro Simpósio Nacional de Política de Saúde, com propostas de reorganização do sistema de saúde. Então, já estavam discutindo, né, nos bastidores das universidades, um modelo que fosse diferente desse modelo focado no assistencialismo. Foi criada em 79 também a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que até hoje é muito importante, e tudo isso vai culminar lá na frente, que nós não chegamos ainda, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que é o auge desse movimento da reforma sanitária brasileira. Também passei aqui batido, foi criado também o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, que até hoje é importante, é norteador das políticas públicas de saúde. Então, não esqueçam, assunto cobrado. Então, o movimento da reforma sanitária brasileira, aqui ele fala que foi no final dos anos 70, tem bibliografia que fala que foi no final dos anos 60. Então, é mais aceito a partir dos anos 70, tá? Mas se cair os dois, então os dois estão corretos, tá? O que mais? Vamos lá. Em 1977, o INPS foi desmembrado em 3 órgãos: INPS, IAPA e INAMPS. Aqui é uma das áreas que os alunos mais têm dificuldade. Então, em 1977, o INPS passa por uma grande transformação e há uma subdivisão. Então, é criado, aí eu fiz aqui um esquema aqui para vocês mostrar, para vocês possam entender melhor. Então, vamos lá. Então, vendo a dificuldade financeira que o INPS estava enfrentando, então foi criada uma nova organização do sistema previdenciário. Espera aí, pessoal, vamos separar. O INPS, ele cuida de saúde, ele cuida de aposentadoria, então ele cuida de tudo. Então vamos separar, vamos criar um órgão para cuidar só da parte da saúde. Então foi criado o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. De novo, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, chamado de SIMPAS. O SIMPAS que desmembrou o INPS. Então, ele manteve o nome INPS, só que agora ele vai ficar responsável somente pelos benefícios. Beleza? Então, o INPS não vai cuidar de saúde. Ele vai cuidar de Previdência, que é Instituto Nacional de Previdência Social. Então, Previdência é aposentadoria, não é saúde. O IAPA, que é o quê? O Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social. Então, o IAPA, ele ia cuidar somente da parte de arrecadação. E aqui é sim que chega, que é o nosso assunto importante. E foi criado também dentro do SIMPAS o INAMPS, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. Então, a partir de 77, a saúde, né, o setor que era responsável pelo assistencialismo, responsável pelo atendimento dos beneficiários eu ia falar do Bolsa Família, os beneficiários do INPS, quem ia cuidar dessa parte seria o INAMPS, beleza? Então, ele é o grande responsável pela compra de serviços dos hospitais privados. Então, o INAMPS cuidava da medicina individual e assistencialista. E o Ministério da Saúde continua cuidando somente da parte coletiva. Então, a parte individual é o INAMPS e a parte coletiva é o Ministério da Saúde. Recapitulando, que essa parte é difícil e cai em concurso. Ó. Cai em concurso aqui. Bem aqui tem uma questão aqui, ó, mostrando para vocês, ó. SIMPA, tá? Isso cai em concurso. Já que eu estou aqui, a ansiedade não deixa, vamos responder essa questão aqui, ó. Na evolução do sistema de saúde no Brasil, foram elaboradas legislações específicas governamentais que estruturaram a formação do SUS, formando uma linha do tempo. Um órgão
foi criado em 1977 e fez parte do Sistema Nacional de Assistência fez parte do Sistema Nacional de Assistência e Previdência Social, o SINPA. Então, qual órgão que fez parte do SINPAS? Este órgão foi o grande prestador de assistência médica e funcionava às custas de compra de serviços médicos hospitalares do setor privado. O órgão referenciado no texto é de graça, pessoal. Acabamos de ver. Então, quem fazia parte do SINPAS e comprava serviços médicos hospitalares do setor privado era o INAMPS. Então, a partir de 77, quem fez essa função não foi mais o INPS, foi o INAMPS. Está aqui do lado. É muito fácil, pessoal. Você tá doido. Então, vamos lá. Então, creio que todos entenderam isso aqui. Espero que sim. Qualquer coisa, deixa o comentário aqui que eu vou observar, ver de que forma que eu posso explicar mais objetivamente para vocês. E aí eu vou aprendendo também. Então vamos lá. Em 1978 foi criada a conferência, ocorreu a Conferência Mundial de Alma Ata, Saúde para Todos, no ano 2000. Então essa conferência ela influenciou a saúde no mundo todo, mostrando a importância do foco na participação da comunidade, a saúde como direito do ser humano fundamental, a importância dos cuidados primários, combate à desigualdade em saúde, intersetorialidade e universalização do acesso à saúde. Então, a Conferência Alma Ata, ela influenciou demais a nossa política de saúde. Então, com isso, em 80, já foi editado o Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde, o PrevSaúde, mas já houve resistência, né, dos empresários, dos hospitais privados, e aí na história conta que o PrevSaúde não saiu do papel. Também foi criado em 81 o CONASP. O que é o CONASP? Conselho Consultivo de Administração da Previdência. De novo, Conselho Consultivo de Administração de Saúde Previdenciária. Quase que não saiu. Então, o que era o CONASP, pessoal? O próprio governo falou, cara, os próprios militares, eu preciso organizar essa saúde. Então, vamos criar um conselho aí que vai reorganizar essa saúde do nosso país que está muito bagunçado. Então, ele criou o Conselho Consultivo. Então, o CONASP é um conselho consultivo de administração de saúde previdenciária. Pronto, agora saiu. E era composto pela Previdência, pela Saúde e pela Educação. Então, o CONASP ia sentar e estudar o que fazer para melhorar a saúde. Então, aqui, ó, ele elaborou um novo plano de reorientação da assistência médica a partir do plano CONASP. E a partir do CONASP surgiu um dos pré-SUS, né? Na verdade, pré-SUDS. Então, o SUS está começando a ser construído, vendo da importância das ações integradas de saúde. Então, foi criado um programa chamado Ações Integradas de Saúde em 1983. Então, os princípios das ações integradas de saúde eram a universalização, acessibilidade, descentralização, integralidade, participação comunitária. Isso aí já é o pré-SUS, tá? Mas a gente vai ver que antes do SUS tem o SUDS. Então, convênio entre estados e municípios custeados com recursos transferidos diretamente da Previdência. Pela primeira vez, dinheiro público, né, dinheiro da Previdência está indo diretamente para os municípios, né, visando a atenção integral, universal aos cidadãos. Então, o início do SUS está aqui, ó, nas AIS. A AIS é muito cobrado em concurso. Vou mostrar aqui para vocês. Tem várias questões de AIS, várias. Então, assim, é um assunto muito cobrado em concurso, tá bom? Vamos lá. E aí, o que mais aqui sobre a AIS, aqui, ó, para finalizar? Já está terminando essa aula, foi mais rápido que eu pensei. Foco na atenção primária, a porta de entrada preferencial do sistema, sistema de referência e contra-referência. Em 1985, o regime militar chega ao fim, tá? Então, vamos aqui responder algumas questões sobre esse período. Olha só. Mais questões aqui sobre esse período. IADS, né? 2014. Assinala a alternativa correta
quanto ao órgão que passou a gerir as aposentadorias, as pensões e assistência médica de todos os trabalhadores formais a partir de 66. Pessoal, em 66 quem foi criado foi o INPS. Lá em 1977, o INPS é desmembrado e aí é criado o SIMPAS. O INPS, a partir desse momento, vai cuidar só de previdência, o IAPA da arrecadação e o INAMPS vai cuidar da parte da compra de serviços de hospitais privados. Então, o INPS, ele, em relação à compra de serviços privados, ele atuou até 1977, mas em 66 era o INPS. A questão foi lá e colocou, né? A partir de 1966. É muito fácil, pessoal. Que mais? Vamos responder uma questão aqui, que essa aqui está nível RAD, nível de questão de concurso para analista, de tribunais. Aqui, ó, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Aqui o nível aqui é alto, pessoal. A prática de saúde baseada na medicina flexneriana apresenta as seguintes características, exceto concepção ampliada de saúde? Eu não gosto quando a resposta correta já vem na letra A. Então, a medicina Flexner, como eu falei para vocês, é focado na medicina individual, assistencialista, não faz parte do modelo médico assistencialista privatista. Então, foco na doença, no tratamento, individualização, especialização médica, centrado no médico. A gente sabe que hoje a medicina, a saúde, ela é multidisciplinar, a importância de todos os profissionais. Hoje a gente já vê os profissionais médicos trabalharem dessa forma, entendeu? Então, aquela resposta lá já é a letra A. Aqui, ó. Então, ele pede o quê? A resposta, exceto concepção ampliada de saúde. Não, né? É individual, focado na doença. Então, vamos ler as outras. Organização de assistência médica em especialidade. Sim, isso é a característica dela. Ele perguntou a errada. Valorização do ambiente hospitalar em detrimento da assistência ambulatorial. Individualização e exclusão dos aspectos sociais do processo saúde e doença. Verdadeiro. Secundarização da promoção da saúde e prevenção das doenças. Verdadeiro. Então, a resposta que não é correto é o conceito ampliado de saúde. Esse aqui é só para mostrar para vocês que essa história da teoria Flexner cai em concurso. Essa questão também aqui aborda também. Não dá para a gente responder todas, porque senão a aula fica muito grande e o aluno não gosta de assistir aulas grandes. Pessoal, é isso. Então, voltando aqui, meu nome é Marcondes, eu sou professor de legislação do SUS e aqui nesse canal a gente está abordando tudo sobre legislação do SUS, principalmente focado em concursos públicos. Vejo que nossas aulas, assim, me esforço para ter uma aula dinâmica, rápida, vão dando dicas aí, se está legal, que aí eu vou ajustando, vou melhorando. Mas a gente utiliza de mapa mental e principalmente de resolução de questão, porque isso ajuda demais no entendimento do aluno, tá? Se puder, deixa seu like, curte, comenta, que eu ficaria muito feliz. Um abraço a todos e até mais.